Vamos orar, queridos. Feche teus olhos, abra teu coração. Querido Pai, Senhor de toda a glória, Deus da eternidade, Senhor nosso e Pai nosso, estamos aqui na noite desse dia, Senhor, para comungar contigo, esse momento glorioso de Santa Ceia. Que o Teu Espírito Santo repouse em cada coração, trazendo uma alegria poderosa, um prazer maravilhoso de estar aqui. Que cada irmão sinta gloriosamente a Tua presença e o coração dos Teus servos possam queimar diante da Tua face, com uma certeza de que o Senhor está neste lugar, manifestando sobre nós a Tua presença, a Tua bênção e a Tua cura. Abençoa cada vida aqui, Senhor, poderosamente. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Podeis assentar, queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus por mais uma ceia. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Nós leremos dois textos, mas depois vamos fazer um comentário geral, preparando o nosso coração para a ceia. Quem encontrou o livro de Apocalipse, diga amém. Amém. Não é difícil, não? De encontrá-lo. Quero que você preste bastante atenção na palavra. Apocalipse capítulo 1, do versículo 1 ao 3, a primeira leitura. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém. Amém. Agora vamos para o capítulo de número 21. Vamos fazer uma leitura também, depois vamos traçar alguns comentários. Apocalipse 21. Diz assim o texto: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amados, preste atenção no que você vai ouvir, é de suma importância. O Senhor Deus, Ele se faz revelar a nós pela sua palavra. Se Deus por si só não se revelasse a nós, nada nós saberíamos de Deus.
Então tudo que nós sabemos é aquilo que Ele mesmo revela para nós. E dentro das suas revelações, há um projeto, há um plano de Deus para o ser humano. Amém, amado? Amém. Dentro da sua vontade eterna, dentro do seu conselho eterno, Deus criou um plano para nós, os seres humanos. Esse plano de Deus, ele veio sendo revelado desde que o homem caiu. Quando o homem caiu e parecia que estava tudo perdido, o Senhor Deus já começa a revelar os seus projetos. Amém, amado? Então ele chama a mulher e disse assim para a mulher: olha, um dia da tua semente se levantará um que pisará sobre a cabeça da serpente. Uma palavra totalmente incompreensível para a época, mas ali Deus começa a revelar que ele tinha um projeto que envolvia a raça humana. Alguns dias depois, ou quase no mesmo dia, o Senhor Deus pega aquele casal que tinha caído, que estava em pecado, e tinham se coberto com folhas de figueira, tinham feito para si uma roupa provisória, e a Bíblia diz que Deus veste eles com pele de animais. Significa que uma vítima inocente morreu pelo pecador, para vestir o pecador. Amém, amor? Ali Deus também começa a revelar aquilo que Ele tem como plano, como projeto para nós. Passaram alguns tempos, alguns anos, Jacó chama os seus filhos para abençoá-los. Então Jacó chama seus 12 filhos e começa a abençoar cada um, lançando sobre eles bênção, como se você chamasse o teu filho e dissesse: olha, filho, que Deus te abençoe, que o Senhor Deus esteja contigo, que você tenha um bom casamento, que você tenha um bom emprego, que a sua vida seja próspera. Então o pai lançando a bênção sobre o filho. Então Jacó chama os 12 e os abençoa: olha, que você faça isso, que você seja isso. Mas quando ele chama Judá, e ele vai abençoar Judá, ele começa a profetizar. Amém, amado? Então ele diz assim: Judá é um leãozinho, né? Já chama Judá de leão. Na sua bênção ele diz que o cetro de poder estará sobre Judá, não se arredará de Judá, já falando sobre poder, sobre reinar. Ali ele cita até o jumentinho na sua profecia, já prefigurando tudo que Cristo ia passar. Então gradativamente Deus vem revelando, amém, amado, aquilo que Ele vai fazer. O importante de tudo isso é saber que eu e você estamos envolvidos num grande projeto. Diga amém. Irmãos, é um projeto maravilhoso, grandioso. Os profetas que foram sendo levantados por Deus, eles profetizavam acerca daquilo que Deus ia fazer, mas eles não entendiam ou não tinham plena compreensão daquilo. Eles eram tomados pelo Espírito Santo. Por exemplo, Isaías abre a sua boca e diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então ele profetiza, mas ele não entende, ele não tem uma compreensão. Na carta aos Hebreus diz que os profetas profetizaram e inquiriram em si mesmo, ou perguntaram para si mesmo: que tempo é que aquilo que eles estão profetizando iria acontecer? E o tempo vai passando, e vai chegando tempos em que Deus resolve revelar ao mundo o seu grande plano. Amém, amado? E não vai longe não, 2000 anos atrás,
A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho do céu, para que todo que nele cresce pudesse ser inserido no contexto de salvação e de vida eterna, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Irmãos, é um plano fantástico de Deus, uma coisa tremenda, gloriosa e que envolve a nossa vida. Diga amém. Todos nós estamos envolvidos nesse projeto de Deus, um projeto eterno e glorioso. E o tempo vai passando, mas ainda há uma incompreensão em relação àquilo que está acontecendo. Os discípulos que conviveram com Cristo não compreenderam plenamente. Os apóstolos, que eram os discípulos, não compreenderam plenamente. Até que chega um momento em que Deus resolve lançar luz sobre todas as profecias. Amém? Então João está na ilha de Patmos, que era uma ilha prisão de Roma, onde eles mandavam os piores elementos para serem confinados e morrerem naquela ilha chamada Patmos. João, porque era servo do Senhor, pregador da palavra, foi considerado um homem hediondo, um homem mau, e lançado naquela prisão terrível, naquela ilha prisão. E lá naquele lugar, o Senhor Deus resolve trazer uma revelação final a João. Amém? Era necessário lançar luz sobre tudo o que estava acontecendo, tudo o que já tinha acontecido. Ali João recebe do próprio Senhor Jesus, ele é levado no lugar onde Jesus estava, e ele começa a ver tudo o que está por vir. E então surge o livro de Apocalipse. É interessante que Apocalipse é considerado um livro enigmático, até assustador. Você fala Apocalipse, tem gente que arrepia, tem medo. Quando você vê uma catástrofe, é o Apocalipse. Tudo que acontece de ruim é Apocalipse está acontecendo. Quando eles querem fazer um filme bem tenebroso, coloca o nome de Apocalipse Now, Apocalipse não sei o que, ou Apocalipse. Então criou-se o estigma de que Apocalipse é um livro tenebroso. Mas nós dizemos que Apocalipse é um livro de luz e não de trevas. Amém, amado? Não é um livro para se ter medo, é um livro para se comer e para receber luz em nosso coração. Quando Daniel teve aquelas visões transcendentes, poderosas de Deus, que é uma continuação, ou é o começo do Apocalipse, e ele quis entender, e o anjo disse: não, Daniel, sela a visão, porque não é para agora, você não vai compreender mesmo, é para o fim. O livro de Apocalipse significa revelação, contrário do que nós imaginamos, que é um livro enigmático. Ele não é um livro enigmático, ele é um livro de revelação. Amém? É um livro completamente compreensível. E aqui está a grande questão. Por que nós estamos falando tudo isso? Porque nós estamos vivendo o tempo do Apocalipse, dessa revelação. Amém? Nós somos a geração que está simplesmente vendo aquilo que os profetas não viram, aquilo que Daniel quis entender, aquilo que os grandes homens de Deus quiseram viver. Nós estamos vivendo. Amém? E não é para se assustar, é para se alegrar. Nós somos a geração do Apocalipse. Estamos vivendo o cumprimento literal de toda essa revelação. Isso para nós é importantíssimo. Por quê? Se é uma revelação, é para que o nosso coração esteja pronto. Amém, irmão?
é para que o nosso coração entenda, é para que o nosso coração possa viver toda essa revelação. Aquilo que grandes profetas não entenderam, nós estamos entendendo. Aquilo que os maiores homens de Deus quiseram viver e não puderam, nós estamos vivendo, amém? Se você perguntasse para Elias, para Daniel, para Ezequiel, para Isaías, que tempo que eles gostariam de viver, eles diziam: o tempo dessa revelação. Eu queria estar no meio dessa revelação, eu queria ser a pessoa que ia viver o tempo do Apocalipse, queria estar no meio de tudo isso, amém, irmão? Agora imagine, se eles queriam e não puderam, nós estamos vivendo isso, nós somos esse povo, amém, irmão? Nós precisamos entender que nós estamos vivendo essa realidade, o Apocalipse, as revelações. Aí você pode dizer: pastor, mas e daí? O que isso vai mudar a minha vida? Olha, pode mudar a sua vida de uma eternidade de trevas para uma eternidade de luz, amém? Porque se você não compreender essas revelações, significa que você não vai viver toda a glória dessa revelação. Pastor, mas quando eu leio o Apocalipse, ali eu começo a ver taças amargas sendo derramadas na terra. Eu começo a ver um juízo de Deus terrível, dá até medo. Eu comecei a ler, parei. Pastor, quando a gente lê o Apocalipse, dá medo, uma besta que sobe não sei da onde, uma besta que desce não sei do que, um dragão com 200 filhos, e eu começo a ler, eu fico assustado. Nem leio, tenho medo de não dormir. Li o Apocalipse, tive um pesadelo horrível, pastor, não leio mais. Irmãos, acontece que nós estamos em Cristo Jesus, e quem está em Cristo Jesus não está esperando juízo, não está esperando besta, não está esperando taça, não está. Nós estamos esperando apenas uma trombeta que vai avisar que Cristo está voltando para nos levar para a sua glória, amém, irmão? Diga glória a Deus. Aleluia. É a única coisa que nós esperamos, um toque de uma trombeta que manifestará e determinará toda a nossa eternidade e nos levará para a glória. Mas a grande questão de tudo isso que nós estamos falando, que nós lemos dois textos, e no primeiro texto está declarando que tudo isso que nós temos na nossa mão é para ser lido, é para ser ouvido e é para ser guardado. Diga amém. Amém. Tudo que nós temos aqui nas nossas mãos era para se ler, para se ouvir e para se guardar. E a Bíblia diz aqui que bem-aventurado é aquela pessoa que ouve, que lê e guarda. Amém, irmão? Então todas as vezes que você lê o Apocalipse e você lê, ouve ou guarda, você está sendo bem-aventurado. Diga bem. E o que é uma pessoa bem-aventurada, mano? É uma pessoa extremamente feliz, é uma pessoa extremamente realizada, é uma pessoa próspera nos seus caminhos. O seu caminho é próspero, a sua vida é feliz e é realizada. Diga amém. Então, se eu quero saber se eu sou um bem-aventurado, eu só preciso me perguntar se eu estou lendo, se eu estou ouvindo e se eu estou guardando. Diga amém. Porque o fim está próximo. A palavra de Deus está aqui, porque o fim está próximo. E tudo que está escrito em Apocalipse é para nós agora. Nós somos a geração do fim, está próximo. Então eu sou bem-aventurado porque eu leio, porque eu ouço e porque eu guardo. Diga amém. Qual foi a última vez que você leu o Apocalipse, não contando hoje? Há 10 dias atrás, 100 dias atrás, 1000 dias atrás, 1 milhão de dias atrás. Nunca li, pastor. Irmãos, é o livro mais maravilhoso que nós temos.
seres viventes, onde estão os tronos, onde estão os anciãos, como é que funciona tudo? Quando você lê o Apocalipse, você abre uma porta para o céu. Diga amém, diga glória a Deus, e você vai receber na sua vida uma luz poderosa, uma revelação gloriosa que vai fazer você andar por caminhos direitos. Diga amém, diga glória a Deus. Interessante que o Apocalipse conta a história final da humanidade, porque tem uma coisa lá, Deus tem um grande projeto para a humanidade, é o amor de Deus, a alegria de Deus é a humanidade, é o ser humano, porque Deus amou de tal forma, amém, irmão? Porque Deus te ama de tal forma. Então o amor de Deus é a humanidade, é o ser humano, Ele ama o ser humano. Mas também a palavra de Deus diz que alguns que leram, ouviram e guardaram, entrarão para uma eternidade com Deus, mas ficarão de fora dessa eternidade os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os mentirosos, todos aqueles que são contrários a uma vida na presença do Senhor, todos aqueles que não leem, não ouvem, não guardam, ficarão de fora. Não é o plano de Deus a perdição do homem. A vontade de Deus é que todos se salvem, que todos cheguem ao conhecimento. Amém, amado? Diga glória a Deus. Você faz parte da geração do arrebatamento da igreja. Nós somos essa geração. Nós estamos estudando, irmãos, e nunca em toda a história da humanidade estamos vendo tão claramente as coisas acontecerem diante dos nossos olhos. Eu vou falar uma coisa para você: se realmente os Estados Unidos fizeram o que eles falaram que vão fazer ali na Síria, eles acenderão um estopim ali no Oriente Médio, que mostrará o final de todas as coisas diante dos teus olhos. Entenda isso, irmão. Nós estamos vendo diante dos nossos olhos as pessoas acenderem um fósforo que vão ligar o estopim, que vai explodir tudo aquilo ali. Nós somos essa geração, está diante de nós. Então se preparem, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Mas quando nós chegamos no capítulo 21, então nós vemos o que está preparado para nós. Nós vemos qual que é o plano de Deus para a nossa vida. Aqueles que leram, aqueles que ouviram, aqueles que guardaram a palavra. Então João, ele viu muitas coisas que ele se assustou, muitas coisas que ele não entendeu, mas ele agora também viu o momento mais marcante, mais maravilhoso do Apocalipse, da revelação. Ele disse assim no capítulo 21: e eu vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu, a primeira terra passaram, o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus desce do céu. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Diga amém. Eu não sei se vocês conseguem vislumbrar o poder dessa palavra, porque a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que lê, ouve e guarda, aquele que consegue olhar para dentro dessa palavra e entender que chegará um dia, e ele está muito próximo de nós, em que nós, seres humanos mortais, vulneráveis, fracos, estaremos vivendo com aquele ser eterno, aquele ser glorioso, a qual nós falamos, cantamos, adoramos, mas nunca vimos. Mas finalmente chegará um momento em que estaremos frente a frente com Ele e seremos eternos com Ele, e então nós contemplaremos o poder da glória, a eternidade, o Deus do céu, o Deus de toda glória,
E a Bíblia diz que o próprio Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, porque Ele faz nova todas as coisas, e não haverá mais desse lugar eterno da nossa habitação, não haverá mais dor, nem espanto, não haverá mais morte, não haverá mais todas essas tragédias que nós vivemos. Então começaremos a viver pela primeira vez na nossa existência. Então pela primeira vez nós vamos sentir a vida invadir o nosso ser, e nos colocar num lugar glorioso e eterno, do qual nunca mais nós seremos removidos. Diga amém. Diga glória a Deus. Então Apocalipse é um livro para nós nos deleitarmos, porque ele conta a nossa história, ele conta a nossa vitória, ele conta a nossa eternidade, ele conta o final do projeto de Deus. Aqui nós vemos que realmente se cumpriu aquilo que Deus tinha planejado desde o Éden, agora está diante dos nossos olhos, e nós somos essa geração que vai adentrar essa eternidade e vai morar com Deus eternamente. Diga amém, diga glória a Deus. Se coloque em pé, em nome do Senhor Jesus, amado, mas se coloque alegre, se coloque feliz. Você é essa pessoa, você é esse escolhido de Deus. Você vai daqui uns dias entrar na eternidade de Deus. Você vai ver Deus face a face, amém, irmão? Diga glória a Deus. Nós vamos orar.